Bom, e dando sequência a outros problemas de estabilidade, você tem esse circuito e ele pede a condição de R para que o circuito seja assintoticamente estável. Então, novamente, podemos redesenhar o circuito desconsiderando fontes independentes e as condições iniciais de capacitores e indutores. Nesse caso, podemos simplesmente curto-circuitar a fonte de tensão, mantemos a fonte de tensão dependente e aplicamos análise de malhas. Vamos ficar com SLI1 mais R1 I1 menos I2, tudo isso igual a zero. Lembrando que esse I do vinculado é o próprio I1, e para a segunda equação vamos ter R1 I2 menos I1 mais R2 I2 mais R1 I1. Com essas duas equações conseguimos montar a matriz do polinômio característico, mas antes é interessante sempre determinar os coeficientes de cada uma das variáveis. Você pode pular esse passo e já fazer o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes também, não tem problema. Menos R1 mais R mais I2, R1 mais R2. Agora sim, nosso P de S vai ser o determinante da matriz 2 por 2, SL mais R1 mais R2, menos R1, R menos R1. Produto dos elementos da diagonal principal, então R1 mais R2, LS mais R1 mais R2, mais R1, R menos R1. E eu já deixei separados os coeficientes em ordem decrescente das potências de S, mas só para uma melhor organização, você tem o coeficiente de S sendo L, a multiplicação da soma dos R's, mais R1 em evidência, R menos R1, mais R1 mais R2. Esse coeficiente aqui já é positivo, e para que as raízes desse polinômio tenham parte real negativa, eu preciso garantir que esse outro coeficiente também seja positivo. R1 já é positivo, então fazemos o cancelamento de menos R1 com R1, R mais R2 deve ser positivo. Com isso concluímos que o R deve ser maior do que o menos R2, conforme a alternativa A fala. Nessa próxima questão temos condutâncias em vez de resistências, e novamente um vinculado juntamente com uma fonte independente. Da mesma forma, vamos simplesmente inativar essa fonte de tensão independente fazendo um curto. E agora sim podemos trabalhar com a análise de malhas. Vamos ficar com I1 sobre G1 mais I1 menos I2 dividido por SC, tudo isso igual a zero. E aqui vamos ter I2 menos I1 dividido por SC mais I2 sobre G2 mais Mi V1. E o V1 precisamente é I1 sobre G1. Então, esse V1 que está aparecendo aqui, ele é justamente a queda de tensão sobre a condutância G1, que pode ser modelada como I1 sobre G1. Maravilha, vamos então montar diretamente nosso polinômio característico com a matriz dos coeficientes de cada uma das variáveis. Então, você vai ter 1 sobre G1 mais 1 sobre SC para a primeira célula, depois menos 1 sobre SC, menos 1 sobre SC mais Mi sobre G1 e, por fim, 1 sobre SC mais 1 sobre G2. Esses seriam os elementos, e agora basta fazer multiplicação dos elementos da diagonal principal. Você vai ficar com 1 sobre S quadrado C quadrado, mais 1 sobre SC, 1 sobre G1 mais 1 sobre G2, mais 1 sobre G1, G2. E depois fazemos a subtração desse resultado pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos ficar com 1 sobre SC, Mi sobre G1 menos 1 sobre SC. Continuando o cálculo do polinômio característico, vemos que esse 1 sobre S quadrado, C quadrado vai ser cancelado com essa distributiva aqui do final, e portanto vamos ter 1 sobre G1, G2, mais 1 sobre SC, e multiplica 1 sobre G1 mais 1 sobre G2 mais Mi G1. E aqui, antes de procedermos com o MMC, vamos ter 1 sobre G1 G2 mais 1 sobre SC, e aqui também G1 G2, multiplicado por G2 mais G1 mais Mi G2. Agora sim, fazemos o MMC, colocamos 1 sobre G1, G2 em evidência. Vamos fazer SC mais G2 mais G1 mais Mi G2. Tudo isso sendo o nosso polinômio característico. E vejamos. E ainda ficou faltando 1 sobre SC aqui embaixo. Já temos a organização do nosso polinômio de cima, segundo as potências decrescentes de S. C já é um número positivo, então eu preciso garantir que G2 mais G1 mais Mi G2 deve ser também um número positivo, né? Então, como queremos encontrar algo a respeito de Mi, só isolá-lo. Então ele vai ser maior que menos G1 mais G2 dividido por G2. E essa seria a resposta esperada para esse problema. Vamos conferir, e de fato,
gabarito letra E. Bom, e nessa questão, diferentemente das outras, vamos ser encorajados a utilizar análise nodal. Então, se aterrarmos esse ponto, ganhamos que esse potencial é V, e esse aqui também é V. E fazendo a análise nodal, vamos ficar com o seguinte: V menos αV dividido pela resistência, só que 1 sobre R é exatamente o G, menos GV, mais P sobre SL, mais SC, tudo isso sendo igual a zero. Claro, eu desconsiderei as condições iniciais, porque para efeitos de determinar o polinômio característico, nós não precisamos delas. Certo, então conseguimos isolar V como sendo G 1 menos alfa, menos Gzinho, mais 1 sobre SL. E claro, aqui ficou faltando multiplicar o SC por V. Finalmente acabamos aqui o nosso equacionamento. Certo, e portanto o polinômio característico vai ser justamente a expressão dentro do par de brackets. E vamos precisar definir então P de S. Ele vai ser S quadrado CL mais SL, que multiplica Gzão, 1 menos alfa, menos Gzinho, mais 1. Esses coeficientes aqui já são positivos, então eu preciso garantir que a expressão de dentro do par de parênteses também seja positiva. E eu acho que isso já dá o gabarito, e de fato, né, essa já seria a resposta. Então você percebe que essa expressão do par de brackets vai ser justamente o denominador caso você tivesse as condições iniciais do lado direito da equação. E é por isso que isso configura o polinômio característico. Se você tentar fazer por análise de malhas, nesse caso, não vai dar muito certo, até pela quantidade de malhas, né? Muito mais fácil você ir por análise nodal, porque o nosso superior já tem o potencial definido como V. Se você fizer por análise de malhas, vai dar muito trabalho, não recomendo. E passando para o último problema, você tem um circuito também com fonte independente e fonte vinculada. Ele pede a condição do R para que o circuito seja assintoticamente estável. Bom, vamos curto-circuitar a fonte de tensão independente e fazemos análise de malha. Então vamos ter SL1 I1 mais R1, que multiplica a diferença das correntes, tudo isso igual a zero. Do lado direito vamos ter R1, I2 menos I1 mais I2 sobre SC mais R, que multiplica o próprio I1, né? Uma vez que esse I coincide com o I1. E bom, agora já conseguimos determinar o polinômio P de S com base no determinante da matriz dos coeficientes das variáveis I2 e I1. Então, para a primeira célula, você vai ter SL1 mais R1, menos R1, menos R1 mais R, R1 mais 1 sobre SC. Tendo agora o produto cruzado, vamos ter SL1R1 mais L1 sobre C, mais R1 ao quadrado, mais R1 SC, mais R1 que multiplica R menos R1. Certo, então mantemos o SL1R1 mais L1 sobre C. Esse R1 com esse menos R1 vai cancelar com R1 quadrado. E ficamos com R1 dividido por SC mais R1R. Fazendo MMC, vamos obter SL1CR1, só que é S quadrado, mais SL1 mais R1 mais R1, R, SC. Reorganizando os coeficientes em função das potências decrescentes de S, vamos ter S quadrado, L1, SR1, mais S que multiplica L1, mais R1R, multiplicado pelo C, mais R1. Esses coeficientes aqui são positivos, tanto do S quadrado quanto do S elevado a zero, então eu devo garantir que o coeficiente da potência em S deve ser também positivo. Então, R1, RC mais L1, isso tem que ser maior que zero, e portanto o R deveria ser maior que menos L1 sobre R1C. E se você substituir os valores, considerando L1 igual a 1 em, o R1 igual a 1 ohm e a capacitância também por 1 farad, você obtém que o R deve ser maior do que menos 1 sobre 1 vezes 1. Então ele deve ser maior do que menos 1. E com isso chegamos ao fim dessa parte de estabilidade. Espero que esses dois vídeos tenham te ajudado.